Senhoras e senhores, vídeo 143 aqui no canal. Então vocês já sabem, deixem likes, inscrições, compartilhem, comentem e aí vamos seguindo. Então hoje um vídeo transitório, como eu bem já havia avisado para vocês, né? Sempre no término de um dos livros da Bíblia, antes do início do seguinte, para continuarmos toda a história bíblica, nós fazemos um vídeo de resumo, até para quem de repente não está acompanhando todas as leituras, quem quer pegar só os resumos ao invés de acompanhar tantos vídeos, né? O último vídeo, por exemplo, o último vídeo do primeiro livro de Samuel foi o 100º vídeo da Bíblia que eu fiz de leitura. Como nós fizemos a leitura de 9 livros da Bíblia, então já tem mais de 91 vídeos só falando dos livros, inclusive fazendo a leitura. Inclusive, só por isso eu já mereço o like e inscrição de vocês, perfeito? Então, falar um pouquinho do primeiro livro de Samuel, certo? Como eu já antecipei, é o 9º livro da Bíblia, logo após o livro de Ruth e antes do segundo livro de Samuel. Conta a história, basicamente, né, do profeta Samuel, contando ali nos primeiros capítulos até vamos dizer ali, até o terceiro, mais ou menos, a ascensão de Samuel como profeta, né, criado por Eli, ele que viveu a sua vida, cresceu com um profeta, o sacerdote / profeta Eli, foi preparado para virar o próximo profeta em si, e de fato ali, logo na fase um pouco mais adulta, já virou profeta, e no 4º capítulo do livro já tem o término da vida de Eli, talvez com a ascensão, né, do Samuel, enfim, no meio de guerras e tudo mais, a morte acaba acontecendo muitas vezes em função dessas tomadas de território, então Eli acabou, né, falecendo, né, com mais de 90 anos, né, eu estou aqui tentando chegar o ponto certinho, 97 se eu não me engano, era a idade que ele tinha quando morreu, eu perdi aqui o ponto certinho, mas enfim. Aí o falecimento de Eli, a tomada de Samuel como sacerdote, porém muita coisa acontecendo e Samuel não, vamos dizer assim, querendo fazer a vontade do povo, pois o povo queria um rei, o povo estava clamando para que Deus lhes desse um rei. E no meio disso abre-se novamente uma série de batalhas contra os filisteus que vai perdurar no decorrer de todo o primeiro livro de Samuel. Sempre situações de derrotas, tomadas de território, tomadas de povos, depois mais mortes, retomadas, enfim. Israel e os filisteus sempre se pegando, sempre brigando e sempre havendo muitas mortes, né? Normalmente ninguém sendo poupado, nem mesmo mulheres e crianças, nem animais, né? E muitas vezes até Deus havia avisado em algumas das batalhas dizendo que era para liquidar todos os vivos, né? Então Israel acabava fazendo tudo isso, né? E aí a pedida do povo por um rei, né? Queria estar sob o comando de um ser humano, né? Como se fosse um mensageiro de Deus, porém que fosse alguém que o governasse. E Deus, vendo isso acontecer, ficou muito irado, certo? E jogou uma maldição sobre Israel e uma maldição sobre Saul, que foi o homem nomeado como novo rei de Israel, né? Ele acabou não tendo todas as condições, pois Deus não esteve com ele no decorrer da sua jornada, e Saul, acho que eu falei Samuel ou Saul, perdão gente, e Saul foi um tipo de rei que começou a querer tomar atitudes por ter a posição de rei, né? Aquilo que a gente sempre conversa quando as pessoas têm poder, né, o poder em mãos, o fato dele ser rei, ele quis tomar algumas decisões, como por exemplo, nessas questões, quando Deus pede para, na hora da batalha contra os filisteus ou outros tipos de batalha, o próprio Saul, né, desrespeita o pedido de Deus em matar e eliminar todos os vivos do território, e acabou, no caso aqui citado no capítulo entre 11 e 12, né, que ele acabou separando alguns animais que ele tinha visto que eram muito bons, que valeriam muito a pena para consumo do povo, e Deus jogou uma maldição dizendo que ele acabou desrespeitando o mandamento dele, acabou indo contra aquilo que Deus estava colocando, né? E ali no capítulo 13 ele
tem uma espécie, ele acaba sendo, entre aspas, destronado. Ele perde esse poder, essa posição, principalmente perante a Deus, né? E os sacerdotes e profetas também ficam sabendo disso. No meio disso, né, existe um jovem, né, bem conhecido, esse personagem, que é Davi, né, que é visto como um sucessor, não por Saul querer, mas visto como alguém mais digno para ser rei, até porque ali no capítulo 17, né, começa a história dele ali no capítulo 16, e o capítulo 17 traz a famosa história da derrota de Golias para Davi, na batalha de um gigante armado contra alguém de menor proporção, né, e com menos armamento. Ele acabou derrotando a Golias e com isso ganhou, né, o direito de manter o seu povo, manter suas ovelhas e tudo mais, né? Se quem conseguisse derrotar a Golias teria esse direito, certo? E ele conseguiu derrotar a Golias e fez com que o seu nome fosse elevado para os demais, né? Mantendo-o como a principal pessoa e o principal nome para vir a se tornar rei. E no meio disso, Saul o declarou como inimigo, né? Como Deus não estava mais tendo essa não parceria, mas tendo Saul como seu escolhido, Deus abandonou Saul. Então, segundo as passagens aqui do primeiro livro de Samuel, basicamente o mal para muitas vezes sobre Saul, né? Pensamentos malignos, e ele acaba tendo que, né, acaba gerando um problema, acaba gerando uma situação de briga, de querer eliminar a Davi. E isso vai perdurando no decorrer dos próximos todos os capítulos, né, do 18 até o fim do livro, né? E no meio disso acontecem algumas situações novamente de guerras e brigas contra os filisteus. Davi, que era, inclusive Davi era um dos serviçais, um dos mais fiéis de Saul, mas Saul volta e meia tentava matá-lo. E ele não queria revidar e matar a Saul porque, segundo Davi, Saul era um escolhido de Deus. Então ele fazia de tudo, né, para não agredir a Saul, e Saul sempre tentava matá-lo, e ele sempre conseguia fugir de alguma maneira. Então, por muito tempo, ele ficou fugindo, vagando em cidades e cidades, porém o nome dele já era conhecido, muitas pessoas sabiam que ele era o escolhido, o novo rei, vamos dizer assim, entre aspas, até por ter derrotado, né, Golias, como a gente viu na história toda. Então ele sempre foi acolhido, sempre foi seguindo com vários povoados, até que chegou um momento basicamente final do livro, onde vai haver um novo embate entre os filisteus e os israelitas, porém Davi estava acolhido pelos filisteus, então ele meio que se separa e volta para uma cidade. Nisso, a cidade onde ele vai tinha sido invadida, certo? E aí ele acaba conseguindo buscar as pessoas que foram raptadas dessa invasão da cidade e não foram mortas. Nesse caso, os israelitas, né, o povo de Israel, é quem mais comete assassinatos aparentemente. Então, acabou que ele conseguiu recuperar o seu povoado, juntamente com os homens que estavam com ele. E na batalha, mais uma batalha entre os filisteus e o povo de Israel, Saul e seus filhos morrem no término do livro, lá no capítulo 31, né? Antes disso, voltando um pouco, eu acabei pulando aqui, mas ali pelo capítulo 25, né, Samuel meio que já vinha se afastando, ele que criou Saul, achou que, né, perdão, ele foi criado para ser o profeta, ele que soube e achou a segunda vontade do povo Saul para ser o novo rei, acabou envelhecendo, foi se afastando nessas situações todas de Saul, né, da relação com Davi, ele sabendo que Davi era o escolhido também, então ele foi envelhecendo, foi se afastando, ele não foi tido como um profeta muito bom, muito digno, que cobrava e, vamos dizer assim, punia as pessoas de acordo com as normativas de Deus. Então já era um problema bastante sério. Com Saul ainda sendo tornado rei contra a vontade de Deus, ele também foi se afastando de certa forma. E no capítulo 25, né, eu estou descendo aqui um pouquinho mais rápido para chegarmos no capítulo 25, ele já inicia dizendo que Samuel
morreu, faleceu, né? Aí homenagens, tudo como a gente já conhece, questão de jejuns e sacrifícios e ofertas, holocaustos, né? Mas Samuel, acaba morrendo pouco antes dessa situação toda de Davi tendo que ajudar o povoado da cidade onde ele estava né, hospedado, vivendo, recuperar esse povoado, derrotando os seus sequestradores, né, os amalequitas, né, vencendo os amalequitas, e no fim, como eu estou chegando aqui no final para mostrar para vocês, o término do capítulo e o último capítulo do primeiro livro de Samuel, mostrando que Saul faleceu, né? O último capítulo já demonstra ali no início a morte de Saul, dos filhos, né? E aí encerramos por aqui. O que vai vir na sequência, né? Aqui está dizendo já no primeiro versículo, depois da morte de Saul, então a sequência da conversa da história irá acontecer, mas só veremos isso a partir do livro de amanhã. Perfeito, gente? Então espero que tenham curtido, tenham acompanhado, que tenha sido útil um vídeo um pouco mais rápido falando do livro inteiro, ao invés de fazer a leitura de todos os versículos, de todos os capítulos. Então, quem puder, se inscreve no canal, deixe o like, compartilhe, que vai me ajudar muito, beleza? Então, nos vemos no vídeo de amanhã. Até lá!